Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, gente. Boa noite. Quem tem o povo do glória e o povo do aleluia aqui hoje comigo? Então vai ser glória atrás de aleluia, vai ser bênção demais. Queria agradecer ao pastor dessa casa. Muito obrigado, pastor Davi, a toda a comissão que faz a organização dos dias. Muito obrigado por me colocar nesse dia de hoje com muita honra, com muita responsabilidade e respeito, que nós estamos aqui para ministrar uma palavra ao coração de vocês. Deus, Ele já havia me incomodado durante a semana sobre uma palavra, Ele tangeu meu coração sobre ela. Confesso a vocês que eu esbocei umas 15 vezes, porque cada hora que eu lia, eu tinha uma coisa diferente, Joca, e eu não sabia o que falar. E eu falava: Deus, me direciona logo, pelo amor de Deus, Deus, me direciona, me dá logo esse norte, porque eu preciso. E graças à misericórdia do Pai, como Ele sempre é fiel conosco, mais uma vez, Ele nos norteou para uma palavra, e eu tenho um tempo curto. Cadê meu tempo aqui, pelo amor de Deus? Põe aqui, pastor Davi, o senhor sabe, é bom colocar esse relógio aqui, Natália, porque só de eu estar na TV, eita glória. Irmãos, Juízes, capítulo de número 15, por favor, você que tem Bíblia, abre, você que tem celular, procura, e quem não tem, pode olhar no telão, com certeza eles vão colocar. Juízes, capítulo de número 15, o verso 10, o verso 11, e depois o 17, o 18 e o 19. No primeiro dia, o Moisés esteve aqui ministrando, e na ministração dele, que eu assisti de casa, porque meu filho não estava muito bem, ele caiu de bicicleta, abriu o supercílio, tomou 3 pontos, está com o rosto inteiro ralado, com o olho inchado, e eu não pude vir no primeiro, não pude vir no segundo, e graças a Deus ele já está melhor. No primeiro dia o Moisés ministrou aqui, e o Moisés falou sobre o culto de alma, corpo e espírito, o culto entregue de verdade, o culto que nós estamos não só presentes, mas nós fazemos parte dele. No segundo dia, quem ministrou foi o Lucas Pistone. No dia que ele ministrou, no segundo dia, ele veio falando para nós aqui a respeito agora, equilíbrio, correto, ele veio falando sobre equilíbrio. E agora no terceiro dia, o pastor Igor ontem ministrou uma palavra com muita maestria, muita maestria, falando sobre Paulo. E nessa ministração sobre Paulo, ele nos falou sobre um chamado aonde, usado nas mãos de Deus, ele faz coisas extraordinárias. E hoje nós vamos falar sobre um homem que você conhece, pelo menos já ouviu falar na infância, ou já viu desenho, ou já viu qualquer coisa do tipo, porque Sansão é um dos icônicos homens da Bíblia, e com certeza você já ouviu falar dele. Mas eu queria trazer algo novo, se é que é possível, ao seu coração através dessa palavra. Por gentileza, tome atenção. Juízes, capítulo de número 15, verso 10 e verso 11 primeiro. E perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E eles lhe disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Verso 17, 18 e 19. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada de sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu a rocha, aleluia, que estava à frente dele, e saiu água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que esta lei está até o dia de hoje. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que nós acabamos de ler aqui é um momento histórico. Deixa eu só virar aqui. O que nós acabamos de ler aqui é um momento histórico. Sansão, se nós falamos de Sansão, obviamente nós pensamos, lógico, que é um homem de muita força. Eu também tive muitas vezes, e até breve momento, eu tive uma interpretação muito errada de quem era Sansão.
Eu tive uma interpretação equivocada e é provado pela própria Bíblia. Sansão, ele não era um homem como nós vemos hoje nos desenhos, como nós vemos nas literaturas. Sansão não era um homem forte fisicamente, não, ele não era. Se você tinha essa imagem dele até hoje, eu vou desconstruir essa imagem que você tinha dele. Sansão era um homem normal, Sansão era um homem comum. Como eu posso te dizer isso? Porque todas as vezes que Sansão aparecia, várias vezes de Juízes 13 até Juízes capítulo de número 16, as pessoas olhavam para ele e diziam: que força é essa? De onde vem? Não se pergunta que força é essa, não se pergunta que força é essa e de onde ela vem. Se eu olho para alguém forte, se eu olho para alguém com um físico muito forte, eu não pergunto se ele faz academia, eu não pergunto se ele treina. É óbvio que ele treina, é óbvio que ele faz academia, mas o maior segredo de Deus está em nossa vida. É que na lógica humana não se existe possibilidade de explicar o que nós vivemos, e não se existe possibilidade de explicar o que ele faz através de nós. Seria muito fácil se Sansão fosse forte, eu dizer que pela força dele, ele matou, ele fez, ele conseguiu, ele conquistou. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, porque ele pega aquele que não é e faz ser. Ele pega o que está em último e põe em primeiro. Ele pega o deslocado e põe para o meio. Ele pega o esquecido e faz ser lembrado. Ele é esse Deus. Se nós lembrarmos de Mefibosete, foi assim, esquecido, mas foi lembrado. Se nós olharmos pelo cego que clamava na beira do caminho, deixado de lado, mas trazido para o meio, esse é o Deus que nós conhecemos. Então Sansão, ele não era um homem fisicamente forte. Sansão era um homem comum. Porém, a Bíblia vai nos dizer que esse homem vai nascer num tempo muito difícil. É impressionante como Deus, ele é um Deus extraordinário, porque Sansão ele vai ser agora um resultado de milagre em tempos difíceis. Sansão, ninguém pediu para ele vir. Entenda o tempo que eu estou pregando. Olha o tempo que o povo vivia. Quando nós olhamos para os juízes, rapaz, eu estou vendo, eu vou parar só um segundo. Gledson, Miriam e Davi, não acredito que vocês estão aqui, cara. Que honra ver vocês aqui. Muito obrigado pela amizade de vocês. Muito obrigado pela verdade que há dentro de vocês. Obrigado por estarem aqui. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Obrigado. Irmãos, quando nós falamos desse momento na vida de Sansão, ele vai nascer numa época, Sansão ele vai nascer num contexto onde nós olhamos para o povo de Israel preso, aprisionado, escravo pelos filisteus, e a Bíblia relata que por 40 anos eles estavam assim. Agora, o que me deixou muito indagado, o que eu mais me perguntei no início dessa palavra foi: Senhor, antes de Sansão, nós olhamos para momentos onde o povo de Israel foi cativo, aonde o bichinho de Jacó foi cativo, aonde a nação eleita foi cativa, aonde o sacerdócio real foi cativo. Mas nós olhamos para um momento onde o coração deles se convertia a Deus, onde o coração deles olhava para Deus e dizia: perdoa os nossos pecados e faz sobre nós justiça. Nós vivemos agora um momento onde Sansão vai entrar na história, e Sansão pega uma geração que não orava mais. Sansão pega uma geração, antes deles juízes que julgaram como Débora, eles tinham todos exércitos para lutar por eles. Sansão, pastor Davi, ele entra na história aonde ninguém mais orava, aonde não existia exército para lutar, era ele por somente ele. A Bíblia vai nos dizer que Manoá, ele vai ouvir a esposa dizendo: olha, eu estava no campo e um homem veio falar para mim que eu vou gerar, que eu estou grávida. E por estar grávida eu não posso mais tomar vinho, por estar grávida eu não posso mais comer comidas contaminadas. Aquele homem escutou isso, foi orar e falou: vou querer confirmação. E aí ele recebe a confirmação, porque o anjo aparece de novo. Quando o anjo aparece de novo, a palavra diz que eles vão até o anjo passa as instruções novamente, Fabinho. Só que interessante e aqui é muito bonito, porque para Sansão vir para a terra, o próprio Jesus desceu. Você não entendeu e eu vou explicar. Para Sansão nascer, o próprio Jesus desceu para que este homem pudesse existir. Prepara o glória comigo, porque se não der, é defeito de fábrica. Aqui eu escuto agora aquele homem dizer para o anjo: olha, mas para eu saber quem é você, me fala o seu nome. E o anjo olha para ele e fala assim: mas por que você quer saber meu nome? O meu nome é maravilhoso. E aí eu olho um pouquinho mais para frente, Isaías capítulo de número 9, verso de número 6: um menino se nos deu, um filho nos nasceu, o Senhor Jesus é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Ele mesmo está aqui e está dizendo: vai nascer um milagre para mudar essa geração, a geração que não ora, a geração que não busca, a geração que
comigo aqui nessa noite? Faz o barulho que o inferno não gosta. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que aquele homem e aquela mulher escuta aquela mensagem, família, e eles agora vão preparar para receber aquilo que o anjo, aquilo que Deus havia entregado, aquilo que o próprio Jesus estava trazendo à existência. Aquele menino vai ser criado, aquele menino vai ser ensinado, os pais vão cuidar dele da melhor forma possível. E a Bíblia, ela nos diz que ele veio com um propósito. Repita comigo, por favor. Ele veio com um propósito. A pergunta que me ficou e eu trago para você: qual é o meu? Qual é o seu? Às vezes, e a vida de Sansão nos ensina isso, às vezes nós temos uma promessa, mas nós não vivemos a promessa. Sansão, ele vai ser um homem que Deus disse: olha, você vai julgar o povo. Ele vai exercer o papel de juiz lá no capítulo 15. Ele passa 2 capítulos inteiros sem exercer o papel. A palavra de Deus diz: olha, ele vai ser o escolhido para iniciar uma revolução. Ele vai destruir os filisteus. Ele vai tirar vocês desse cativeiro. Ele era um homem que Deus havia escolhido para tirar o povo do cativeiro dos filisteus. E a Bíblia vai relatar que aquele homem começa a crescer. Ele tinha uma promessa desde que nasceu, mas ele não vivia a promessa desde que nasceu. Ele tinha um propósito desde que nasceu, mas ele não vivia o propósito desde que nasceu. Você conhece alguém assim? Que sempre parece que está deslocado? Ele tenta uma coisa, daqui a pouco está tentando outra, daqui a pouco faz outra, daqui a pouco vai para outra. Eu vou falar, pastor, me desculpa. Aí ele está na igreja A, nessa igreja A não gostei da palavra. Aí ele vai para a igreja B, mas esse grupo de louvor não sei. Ele vai para a igreja C, mas não me cumprimentaram direito. Ele vai para a igreja D, e nenhuma igreja serve, nenhuma igreja dá, nenhuma igreja presta, nada tá bom. Uma coisa eu quero dizer para você: às vezes o problema não é a igreja, o problema é a gente mesmo que precisa se entender que quando nós estamos no propósito, quando nós estamos na promessa, e não apenas temos um propósito e temos uma promessa, mas vivemos ela, não importa o território, Ele faz as coisas mudarem ao seu e ao meu favor. Você pode glorificar o nome dEle comigo? Você pode glorificar o nome dEle comigo? Ele está aqui, a presença dEle já é real aqui. Aleluia, glória. Aí eu acho muito interessante, porque esse menino começa a crescer, e a Bíblia vai falar, ela relata, que ele vai descer a Tímina, ele vai olhar para uma mulher e vai falar: gostei. Irmãos, a história de Sansão é tão complexa, é tão intrigante, porque não existia, Fabinho, não existia nada contra o povo filisteu para que houvesse uma guerra. Se acredita que não tinha absolutamente nada de errado para que houvesse uma guerra entre o povo de Israel e o povo filisteu? O povo de Israel estava totalmente Aí Deus vai criar uma situação. Eu acho Deus extraordinário. Às vezes você está olhando para o que você está passando, e você está olhando e falando: não sei, não vai dar, não consigo, vou largar, vou parar, dessa não passa, não vai. E Deus está dizendo: calma. Sou só eu criando uma situação, pastor Gerson. Sou só eu abrindo o leque para poder fazer o que eu preciso fazer. Calma. Sansão vai olhar para a mulher, vai gostar dela, era ela filisteia. Ele volta para os pais e fala: ó, gostei, vou pegar como esposa. Os pais falam: rapaz, mas não tem ninguém aqui, você vai descer lá? Ele falou: é o que eu gostei. A própria Bíblia diz que os pais não estavam entendendo, mas era de forma intencional que Deus estava fazendo aquilo, para que ele pudesse operar o que ele precisava operar. E aí eu começo a aprender, porque eu já vivi isso, e eu vivi na pele. Então eu posso te dizer: não reclama do momento da prova, porque nem sempre momento de prova é diabo. Às vezes momento de prova é para Deus mostrar para você que esse momento vai passar. Quando ele passar, você nem vai lembrar da prova. Por quê? Porque o que eu vou te entregar, já entenderam comigo? O que eu vou te entregar é tão maior, o que eu vou te entregar é tão melhor.
maior. Então aguenta mais um pouquinho de tempo, porque podem 1000 cair do teu lado, 10.000 cair à tua direita, mas Ele disse que você não ia ser atingido. Então está com medo porque Ele falou: pode vir as águas, elas não te submergirão, pode vir o fogo, não queimará, e nem a chama arderá em ti. Então por que tanto medo? Pode passar, e se precisar andar sobre as águas, anda, anda, anda. Aleluia. Que glória dele aqui. Eu estou pregando para gente aqui que está andando sobre as águas, Samuca. Eu estou pregando para gente aqui que falou: eu vou até o fim, não vou me parar. Eu vou até o fim, não vou largar. Eu vou até o fim, eu vou. Quem está comigo nessa? Quem está comigo nessa? Quem vai até o fim? Quem não troca a coroa? Quem não troca a coroa? Aleluia, aleluia. Deus chama Sansão para mudar uma geração, e o camarada está brincando com o que Deus deu para ele. Aí ele desce lá, gosta de uma mulher, volta, aí ele desce de novo. Quando ele está descendo de novo, você conhece a história, o leão vai vir. Ele olha para o leão e a Bíblia diz: o Espírito se apossou dele. Entenda, nos tempos de hoje nós temos o Espírito Santo todo momento, porque Ele nos prometeu: eu vou voltar ao Pai, mas eu não vou os deixar órfãos, vou enviar sobre vós o Espírito. E esse Espírito, Ele está conosco a todo momento. Você consegue entender? Varão, eu fico perplexo com o agir de Deus, porque é impressionante. Quando eu estou dormindo, Ele está comigo e eu não estou vendo. Quando estão tramando alguma coisa contra mim, eu nem sei, mas Ele está comigo e está vendo. Quando estão pensando alguma coisa ao meu respeito, eu nem ouvi, mas Ele já ouviu e já vai me justificar. Eu não preciso fazer nada. Aí agora, Ele vai lá, vai dilacerar o leão. Coisa linda, matador de leão. Daniel tinha que aprender com ele. Aí ele mata o leão, coisa linda. Não conta nada para o pai, não conta nada para a mãe. Vai lá, arruma todo o casamento. Aí, depois de fazer isso aí, ele acha que ele é o bonzão. Porque o maior problema às vezes de quem tem promessa, ou quem tem propósito, ele esquece que se ele não está na promessa vivendo ela, ou no propósito vivendo, ele se acha demais. E aí qual é o problema? O problema é que ele acha que ele é o bonzão. E aí ele vai falar: vou fazer um enigma, vamos ver quem vai decifrar esse enigma. E aí ele pega 30 pessoas lá, que vieram da parte da esposa. Vou contar para vocês um negócio, hein? Se vocês decifrarem, eu dou 30 lençóis e mais 30 troca de roupa. Mas se vocês não decifrarem, vocês que tem que dar para mim. Aí os caras falam: manda, filho, faço charadinha todo dia em casa no papel, vou mandar. Aí ele fala a charada. Depois que ele fala a charada, eles ficam tentando, e não conseguem. E aí no 7º dia, eles chegam para a esposa de Sansão, para a prometida, e falam: olha, é o seguinte, se você não chegar nele e ele não contar, que negócio é esse? Nós viemos aqui para passar vergonha? Vocês vão deixar a gente pobre? Você pode importunar ele até ele contar, porque se ele não contar, nós vamos sair daqui pobre. E ela ficou no pé. Irmão, eu imagino, pastor Davi, o dó de Sansão, o dó desse moço que eu fiquei nessa hora. Imagine todo dia, toda hora: mas eu queria aquele sapato também, só aquele sapato, um sapato. Aí passa 2 dias: ai amor, você viu o sapato? Entrou na promoção o sapato. E passa mais 3 dias: você viu que está com a placa de Sally lá na frente agora? Está Sally. É só Jesus na causa para ajudar. E aquele homem não aguentou. Ele chegou para ela e falou: olha, é o seguinte, o segredo do enigma é esse. Eu matei um leão lá, e aí do leão saiu doçura. Eu peguei o mel, e é esse o segredo. Aí ele foi. Ela foi lá, contou o segredo. Quando ela contou o segredo, eles vieram todo pomposo para contar para Sansão. Aí Sansão, você está achando que você era o cara, Sansão? Pega essas tranças e enrola para lá, rapaz. O segredo é esse aqui. Aí ele olha para eles e fala: é claro que vocês sabem. De tanto que vocês importunaram ela contou para vocês, mas está tudo bem. Ele desceu, matou 30. Ele desceu nos campos filisteus, matou 30, pegou as roupas,
e deu para eles. Instaura-se aqui um princípio de guerra. Ele vai voltar, de ódio e de raiva, ele não fica, ele volta. Quando ele volta, o pai da moça dá a moça para o padrinho, porque o pai achou que ele não ia voltar. Passa um tempo, ele vai descer a terceira vez, porque ele queria ver ela. Aí ele vai descer, quando ele desce, olha como Deus é estrategista. Quando ele desce, ele chega lá e fala assim: eu quero falar com a fulana. Ah, mas a fulana, a gente achou que você não voltava mais, pastor Carlos. A gente deu ela para o padrinho, mas tem a mais nova. Você não quer ficar com a mais nova, 2.0 turbo? Ele olhou e falou: como é que é? Vocês deram ela para o meu padrinho? Beleza. Ele sai, a Bíblia relata aqui. Quando ele sai, ele vai pegar 300 raposas. Quantas raposas eu falei? Irmão, nós não conseguimos pegar uma. Como é que ele pegou 300? Ele pega 300 raposas. A Bíblia diz que ele amarra uma tocha. Ele pega de duas em duas, ele põe uma tocha no meio do rabo delas e solta elas na plantação das oliveiras, das vinhas e dos cereais. Elas correm com aquela tocha de fogo no meio de tudo, e tudo simplesmente virou cinzas. Quando aquele povo olhou para aquilo que estava acontecendo, eles olharam para a situação. Já já a gente entra na palavra. Eles olharam para a situação e falaram assim: como é que é? Esse camarada veio aqui e fez isso, por quê? Aí chegou para eles a notícia: sabe o que é? A esposa que era dele foi dada para o padrinho. O pai dela fez isso. Pois bem, irmãos, eles foram até a casa dela, queimaram ela, queimaram o pai, e aí fizeram um complozinho: vamos atrás desse tal de Sansão. Aqui entra a mensagem. A mensagem começa quando Deus consegue instaurar o que ele precisava. Irmão, entenda o negócio. Às vezes o negócio está apertado aí para você, como já teve para mim, como às vezes está e como está. Às vezes a gente passa momentos muito difíceis de aperto, que a gente não fala para ninguém, não conta para ninguém, passa no escuro e sozinho. Sansão era sozinho. Desde que eu comecei a mensagem, você viu ele com alguém? Desde que eu comecei a mensagem, você viu alguém batendo no ombro dele? Desde que eu comecei a mensagem, você viu alguém falando para ele: vai, não para, continua, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus não fez isso. Então não reclama, faz parte do processo. Ele estava vivendo esse momento sozinho praticamente. E agora, depois de fazer isso, depois de passar por Gaza, depois de deitar com uma prostituta, depois disso ele foi, arrancou os umbrais, pegou os portões, colocou lá em cima. Que homem forte, nossa, que homem. A Bíblia vai falar que agora chegou o momento de se esconder na fenda da rocha. Os filisteus olharam para toda aquela situação criada e falaram: agora a gente precisa acabar com esse cara. Se a gente não acabar com esse cara vai acabar com a gente. Entenda como o inferno pensa ao seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito de tudo que chama pelo teu nome. Se eu não acabar com ele, ele acaba com a gente. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Se eu não acabar com ela, ela acaba com a gente. Como? Ela não para de orar. Se eu não derrubar ele, eu não sei o que vai acontecer. Ele vai salvar muita gente, ele não para de ir para a igreja adorar. Se eu não derrubar essa família vai restaurar muitas famílias. Eu preciso acabar com eles. Mas sabe o que ele não sabe? É que ao nosso derredor ele tem legalidade, mas ao nosso redor tem anjos, tem anjos, tem anjos. Ah, meu irmão, você pode estar onde você estiver, porque a palavra diz: quando eu entrar, ele está comigo, e quando eu sair, ele também está. Então pode rugir igual leão, mas não te morde, mas não te pega, mas não te machuca, mas não te fere, mas não te destrói. Aleluia. Aquele homem agora, irmãos, ele vai aprender e vai entender que não se pode fazer aliança com o inimigo. Entenda, ele ia fazer aliança com uma filisteia. Nós não podemos fazer aliança com o mundo em nada. Aquele homem vai entender que não dava. E aí quando ele entende isso, está sendo perseguido, ele vai se esconder. E aí eu começo a entender que agora ele vai começar a se encaminhar a viver o propósito. Ele ia iniciar a queda dos filisteus. E aqui começa o propósito.
Quando ele está lá na rocha, nós acabamos de ler Juízes 15:10. Quando ele está lá na rocha, os filisteus estavam procurando ele, e os filisteus encontraram. E aí quando os filisteus encontram ele, eles começam a acampar ao redor de Judá. Eles começam a acampar ao redor de Judá. Judá percebe que está sendo sitiado. Judá percebe que está sendo rodeada. E ela olha para aquela situação, pastor Davi, ela não consegue entender. Ela fala, mas por que estão rodeando aqui? Se eles já tomam conta, se eles que são os maiorais, o que é que eles estão querendo aqui? E a Bíblia vai dizer que, preste muita atenção, o povo de Judá vai chegar para eles e vai perguntar, viu, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos para amarrar Sansão, porque nós sabemos que ele está aqui. Aí eles olharam e falaram, não, peraí, deixa que a gente vai lá e fala com ele. Chegaram na rocha. Sansão está escondido. Quando eles chegam na rocha, irmão, eu vou falar. Lembre, filisteus, inimigos do povo judeu, ok? Ok? Estão comigo? Filisteus, inimigos do povo judeu, inimigo do povo de Judá, ok? O povo de Judá era irmão de Sansão. O povo de Judá era a mesma casa de Sansão. Olha a ironia da vida. Sansão está lá na rocha, quietinho. O próprio povo, os irmãos, que eram para ir até a rocha e dizer, o que você está precisando? Era para ir até a rocha e dizer, o que é que você fez lá que nós podemos fazer junto para acabar com isso? O povo estava tão acovardado, Joaquim. O povo estava tão acomodado. O povo estava numa mediocridade tão grande, que eles chegaram lá e falaram, Sansão! Sansão saiu. Oi? Os filisteus estão aqui, rapaz. O que é que você fez? Mas como assim? O que está acontecendo? Por quê? Porque nós já não basta sermos sitiados por eles. Eles já dominam sobre nós. E agora vieram aqui e estão querendo matar por causa de você. Eles vão olhar para Sansão e falar, Sansão, faz o seguinte, deixa a gente te amarrar. Aí Sansão olha para eles e fala, tudo bem, vocês prometem que não vão me matar? Não, nós não vamos te matar, nós vamos te amarrar. Aí eles pegam, porque a Bíblia diz, eles pegam 2 cordas novas. Aqui eu aprendi uma coisa muito extraordinária. Sempre o inimigo vai tentar coisas novas para nos amarrar e nos fazer parar. O inimigo, ele sempre vai traçar novidades, coisas diferentes, para tentar nos travar, para tentar nos amarrar, para não vencermos e não vivermos aquilo que Deus tem para nós. E ele não usa os de longe, ele usa os de perto, ele usa os improváveis, ele usa aquele que a gente acha que vai apoiar, ele usa aquele que a gente acha que está junto, ele usa aquele que é do lado, aquele que é irmão, aquele que é próximo, ele usa os de casa. Por quê? Porque quando eu me levanto para viver o meu propósito, ninguém compreende, ninguém entende, nem os de casa, nem os de perto, nem os próximos. Mas quando eu estou vivendo o meu propósito, eu não troco, eu não negocio, eu não me arrependo, eu não volto atrás, eu não vou abrir mão. E Sansão estava dizendo, quer me levar? Pode levar, mas eu não renuncio àquilo que eu sou e àquilo que eu vim fazer. Meu irmão, eu não sei você, mas eu não abro mão de nada que o Senhor me deu. Eu não abro mão da minha casa, eu não abro mão do meu trabalho, eu não abro mão da minha vida com Ele, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão da minha saúde com Ele. Eu não abro. E se você não abre também, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Oh, a presença dEle é nesse lugar. Aleluia. Perceba, a primeira situação que o inimigo quer fazer, aleluia, glória a Deus. A primeira situação que ele quer fazer é te amar, é te amar. A segunda situação, quando eles amarram Sansão, eles vão tirar Sansão da rocha.
Sansão estava livre. Sansão estava guardado, escondido. Já ouviu algum salmo assim? Mas de repente, os próprios irmãos, os da casa, amarram Sansão. Como não bastasse, tiram Sansão da rocha. Sabe o que o inimigo quer mais fazer conosco? Além de nos amarrar, ele quer te tirar da rocha. Ele quer te afastar da presença. Ele quer te afastar do secreto. Ele quer te afastar do oculto. Ele quer te afastar daquele tempinho que a gente tirava de 10, 15 minutos, que seja para orar antes de dormir. Ele quer te afastar de você ir lá orar pelo teu filho antes de dormir, profetizar que ele vai ser uma bênção. Ele quer te afastar de você vir para a igreja por um propósito de saúde, que parece que você já veio tanto e nada mudou. Ele quer te afastar. Ele quer te afastar porque você já tomou tanta pedrada, tanta lambada. Ele quer te afastar. Ele quer amarrar as tuas mãos para você não poder fazer nada. Ele quer te afastar da rocha. Mas o que ele não sabe é que ele está te aproximando para viver algo mais extraordinário da sua história. Eu não sei se eu estou pregando aqui, mas eu vou falar até você da glória. Pode ser que você veio amarrado, pode ser que você estava longe da rocha, mas ele se apresenta hoje. Ele muda essa história hoje. Ele converte essa trajetória hoje. E tudo aquilo que estava amarrado, travado, ele é libertação, ele é cura, ele é milagre, ele é milagre, ele é milagre, ele é milagre, ele é a resposta. Você está comigo aqui? Levanta a tua mão. Se eu fosse você, eu dava um pulo dessa cadeira, porque eu estou falando de papai. E ele é o melhor, o melhor, o melhor, o maior, o maior. Ele é, e toda a honra e toda a glória dele, toda a honra e toda a glória dele. Será que você pode tirar só 30 segundos comigo? Entrou uma presença nesse ambiente, e a presença é: eu vim para libertar. A presença é: eu vim para fazer ter vida. A presença é: eu vim para fazer andar. Obrigado, Pai. Aquele homem, aleluia, aleluia. Aquele homem agora está com as mãos amarradas. A hora que ele vai chegando perto do povo filisteu, aquele povo começa a zombar, a tirar sarro, a escorraçar. Quando ele está próximo, a Bíblia diz: o Espírito, o Espírito do Senhor se apossou dele. Se Sansão fosse forte, ele não precisaria do Espírito para estourar as cordas. Se fisicamente ele fosse forte, ele estourava com força própria. Você conhece gente assim? Está amarrado, sabe que precisa de ajuda, mas fica lá, ó: eu não preciso de ninguém, eu resolvo essa situação, eu vou conseguir, eu não preciso de ajuda daquele pastor, não vou pedir, não vou. Por favor, vença o teu orgulho. Peça ajuda. Sansão, naquele momento, a Bíblia diz: e o Espírito se apossou dele. A hora que o Espírito se apossou, as cordas. Quando o Espírito chega, não sobra corda nenhuma, meu irmão. Quando estava só você nessa guerra, quando estava só você nessa batalha, quando estava só você na frente, quando estava só você fazendo, nada podia acontecer. Mas o Espírito desceu aqui, o Espírito está aqui, e aonde ele entra, as cordas, as cordas, não tem mais corda que te segura,
Não tem mais corda que te prende, não tem mais corda que te para. A sua área sentimental vai ser próspera, a sua área financeira vai ser próspera, a sua área espiritual vai ser próspera. Em tudo que você tocar, tudo que você colocar a sua mão, Deus vai te honrar, 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 Deus vai te honrar. Porque, Bruno, porque a glória da última casa, a glória da última casa é maior, é maior, é maior, é maior. Calabaceira, camanalabaceira, e pianalabaçu, e calabaçura, mandarra. Deus tem coisa nova para mim e para você, meu irmão. Deus tem coisa nova dentro da tua casa, minha irmã. Deus tem coisa nova dentro do teu trabalho. Deus tem coisa nova dentro da tua família. Deus, Ele sopra hoje aqui. Ele sopra hoje aqui. Ele sopra hoje aqui. Ele é fonte de águas vivas. Ele é fonte de águas vivas. Ele é fonte de águas vivas. Ele é. Que presença é essa? Que presença é essa? Ah, papai. Socorrer. Meus irmãos, para finalizar, não vai dar tempo, mas só para a gente fechar. Aquele homem, a Bíblia diz que quando soltam-se as cordas, no ambiente onde ele estava só tinha uma coisa que ele podia pegar. Ele olhou para uma jumenta que estava morta, ele olhou para a queixada dela e falou: é aquilo ali que eu vou usar. Sabe quando eu sei que Deus é na vida de alguém? Quando Ele pega aquilo que está morto e faz virar ferramenta. Quando Ele pega aquilo que não presta, que não serve, que não é útil, mas na minha mão vai virar ferramenta. Eu vou profetizar para alguém aqui. Você está olhando para o salário e falando é pouco. Você está olhando para o que você tem hoje como humano e está falando é pouco. Você está olhando para tudo que Deus te deu e ainda está achando pouco. Deus está mandando te dizer: pega esse pouco, porque esse pouco ele é ferramenta para eu fazer muito, para eu fazer muito, para eu fazer muito, para eu fazer muito, para eu muito. Ele gruda lá, pegou a queixada, matou 1000 homens. Eu achava, Fabinho, que o mais extraordinário da história estava nisso. Sansão matando 1000 homens com uma queixada de jumenta, com uma mandíbula de jumenta. Mas hoje, lendo, eu descobri que não é nada disso. O mais extraordinário é o que Deus faz por ele, e não o que ele faz por Deus. Você consegue entender? O que você faz por Deus, você tem que fazer. O que Ele faz por nós, Sansão, depois de matar 1000 homens, a Bíblia diz: e ele teve muita sede. Repita comigo: ele teve muita sede, a ponto de ser uma sede de morrer lá. Do que adianta ele matar meio os 1000 homens e morrer ali? E aí a Bíblia vai dizer: ele sente muita sede. Irmão, se você não der glória nesse pouquinho aqui, o Deusimar vai voltar a pé lá para Salto, com baixo na lateral, não pode tirar o baixo. Ele sentiu muita sede, pastor Gerson. E aí ele vai fazer uma coisa que aquela geração não fazia: orar, clamar. A Bíblia diz que ele está em Leí. Ele está em Leí, ele olha para a rocha e ele fala: Senhor, eu matei esses homens todos aqui no teu nome, e eu estou aqui agora padecendo de sede. Convém o Senhor que eu morra aqui agora e seja entregue na mão desses incircuncisos. E a Bíblia diz: de repente, a rocha se move.
rocha é ferida, e da rocha saiu água. Ah, meu irmão, eu vou fazer você lembrar. Nós vamos lembrar e vamos fechar aqui. Eu vou fazer só com a mão. Quem vai ser de Bíblia vai entender. Ele estava morrendo de sede. Ele estava morrendo de sede. Eu vou falar de novo. Ele estava morrendo de sede, mas a rocha foi ferida. A rocha foi ferida. A rocha foi ferida. Ele estava lá no Calvário com os braços abertos, e disseram: quebra o joelho dele. E disseram: não, só fere ele do lado. Quando feriram a rocha, dele saiu água. Eu tinha sede, você tinha sede, a nossa casa tinha sede. E ele é água, ele é água, ele é água, ele é a água que te tirou do lamaçal do pecado. Ele é a água que te tirou da imundície. Ele é a água que te libertou. Ele é. Será que tem mais alguém com sede aqui comigo? Será que tem mais alguém que bebeu dessa água, Fabinho? Será? Ele é a água. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é a água que revigora a nossa energia. Ele é a água que restaura o teu ministério. Ele é a água que põe tua saúde de pé. Ele é a água que põe tua chamada em dia. Ele é a água que traz dons espirituais. Eu vou falar até você da glória. Ele é a água que te tira do monturo. Ele é a água que te trouxe até aqui. Quem era você? Quem era eu sem essa água? Quem era eu? Quem era você? Se coloque de pé, por favor. Por favor, Mucá. Calabaceira. O Espírito de Deus está aqui, meu irmão. Que graça é essa? Que graça é essa? Que presença é essa, Pai? As harmonias mais. Ouça esse louvor. Fecha teu olho, por favor, se você puder. Fecha teu olho, por favor. Tenha um momento com Deus aí. Pois de que vale ter tudo e não ter nada?